Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula ao vivo de hoje. Hoje a gente vai trabalhar dentro da disciplina de Arqueologias e Culturas Indígenas e eu quero compartilhar com vocês um pouco das pesquisas que a gente tem realizado dentro do curso de Arqueologia na região da Baixada Santista, né, que é uma região grande em extensão e também uma região que tem uma grande importância econômica, né? Principalmente ali na cidade que seria a capital da região, né? Que é a cidade de Santos, onde está localizada a universidade e o curso. Então, é, essa região da, da Baixada Santista, né? É uma região muito importante tanto do ponto de vista econômico, social, como também do ponto de vista das pesquisas relacionadas a, às populações indígenas, as pesquisas relacionadas a- às questões ambientais, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui o mapa, né? Aqui, né? Vocês estão vendo aí o mapa, né? Um momentinho. Então aqui a gente tem o mapa, né? A Baixada Santista, ela envolve toda essa região, né? Até Bertioga aqui, é mais ou menos isso, né? Tá? Essa região é a região onde nós temos, por exemplo, aqui a cidade de Peruíbe, nós temos a cidade de Itanhaém, nós temos a cidade de Mongaguá, nós temos a cidade de Praia Grande, nós temos a cidade de São Vicente, que não apareceu aqui, mas está nessa região aqui. Temos a cidade de Santos, né, que é a capital da Baixada. Temos a cidade de Cubatão, Guarujá e Bertioga. Tá? Então, essa região é a região denominada de Baixada Santista. Tá? E nessa região, a Unimes está mais ou menos por aqui, né? E nessa região, a gente tem ah, uma, uma quantidade grande de aldeias, né, de aldeias indígenas, é, que é um campo muito fértil para se trabalhar nas pesquisas de arqueologia e também nas pesquisas de etnografia ou etnologia. Né? Então, aqui, por exemplo, saindo um pouquinho aqui do que a gente rabiscou, né? É, nós temos aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui de novo um lápis para anotar aqui. Aqui, saiu tudo. Então, nós temos, basicamente, vou colocar em outra cor, é, a terra indígena de Peruí, que fica mais ou menos por aqui, que é a terra indígena Piaçaguera. Existe uma terra indígena mais ou menos por aqui, que é a terra indígena Peruíbe. Em Itanhaém também existe uma terra indígena,
né? Em Mongaguá também nós temos uma terra indígena grande, Mongaguá, tá? Tem uma terra indígena por aqui, que é Itaoca, tem outra terra indígena por aqui, que é Guapeú, tem outra terra indígena por aqui, né? Que também é Guarani. Tem uma outra terra indígena que fica mais ou menos. Aqui já não é terra indígena, é aldeia, né? Aqui. Aí nós temos a aldeia aqui, que é São Vicente, né? E vamos ter uma terra indígena grande nessa região aqui, né? Então, de terras indígenas, nós temos essa aqui, das terras indígenas que foram homologadas, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, esta aqui e esta aqui, tá? Essas são as terras indígenas que foram homologadas. E todas elas são terras indígenas Guarani, tá? Isso também é uma coisa importante, né, de mencionar, né? Então, são todas terras indígenas Guarani e também são terras indígenas, algumas delas Tupi-Guarani. Algumas são mescladas, né? Tem uma quantidade de Guarani, outras de Tupi-Guarani, né? Mas a maioria são Guarani. E esses Guarani, né, eles mantêm uma, uma forma de relação, tanto entre as aldeias, entre as terras indígenas, como também com as cidades, né? Porque vocês percebam que a gente tem aqui, deixa eu marcar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar de novo aqui o lápis, né? Deixa eu tentar outra cor aqui. Deixa eu ver azul. Então vocês vejam que aqui, né, as terras indígenas, elas são todas dentro, né, ou muito próximas de cidades, né? A gente tem aqui, por exemplo, aqui, né? Acho que branco dá para ver melhor, né? Então aqui, essa faixa aqui de praia, né? Então dá para ver aqui a faixa grande de praia. Aqui também, né? Tem uma faixa grande de praia e de zona urbana, né? No caso dessa aldeia pequenininha que está aqui, em cima da palavra da Praia Grande, do nome Praia Grande, né? A mesma coisa, né? É uma aldeia que está rodeada de cidade, né? De zona urbana. E todo esse território, né? Ele foi território Guarani, Tupi-Guarani, né? No passado. Existem relatos aí de viajantes, na época do século XVI, que mencionam, inclusive, povos Tupiniquim, Tupinambá, né? Tinha Carijó, outros povos que viviam ali, todos eles ali do tronco Tupi, né? Que habitavam essa região. Então, é uma região tradicionalmente habitada por populações indígenas, tá certo?
Deixa eu limpar aqui tudo. Ok. E aí, a gente tem, no caso, a Serra do Mar, né? Que é toda essa região aqui, toda essa região. Eu vou pegar só a parte da região da Baixada Santista, né? Então, toda essa grande área aqui, tudo isso é Serra do Mar. Tudo isso é Serra do Mar. E tudo isso faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar, que é uma área de proteção ambiental que tem o bioma Mata Atlântica, né? Então, é uma área, veja que tem uma faixa grande, né, de área verde, grande assim, né, tendo em vista toda a macro-região, é uma área pequena, mas olhando aqui, dentro da região da Baixada Santista, dá para ver que é uma área razoavelmente grande, né, que é composta pela Serra do Mar. Né? E na Serra do Mar nós temos então essas terras indígenas, né? Algumas não chegam na Serra do Mar, como por exemplo a terra indígena Piaçaguera, que fica em Peruíbe, mas outras terras indígenas homologadas, como por exemplo a terra indígena Guapeú, né, em Mongaguá, tem a terra indígena Cerro Corá, que fica bem aqui na Serra do Mar mesmo, né? A terra indígena Ribeirão Silveira, em Bertioga, que está ali também na região da Serra do Mar. E também nós temos uma terra indígena que está no sul da cidade de São Paulo, né? Mais ou menos nessa região aqui, nessa região, que é a terra indígena Tenondeporã, que também é Guarani, e essa terra indígena começa aqui na zona sul de São Paulo, extremo sul de São Paulo, e desce a Serra do Mar até chegar aqui nas cidades de Mongaguá, Itanhaém, se não me engano, pega um pouco de Praia Grande, né? Então vem toda essa parte aqui. Deixa eu aproximar o mapa para vocês verem um pouco melhor, né? Então essa faixa aqui é Serra do Mar, né? Toda essa parte aqui, né? Essa depressão aqui. Ah, e aí nós temos algumas rodovias que descem, né, daqui de São Paulo. Então, sai de São Paulo, passam aqui na região do ABC Paulista, Diadema, São Bernardo, né? Aqui é a rodovia Anchieta, rodovia Imigrantes. Aqui é interligação, do Planalto, né? Então, ou você pode descer pela Anchieta, que faz todo esse contorno cheio de curvas, tá? Chega em Santos. Ou você desce pela rodovia dos Imigrantes, que é uma rodovia um pouco mais reta, né? Quer dizer, bem mais reta que a Anchieta, e que tem ali longos túneis, né, que você consegue descer a Serra do Mar de forma mais rápida, né, e aí tem interligação aqui da Baixada, né, do sistema Anchieta Imigrantes, tá? Então, descendo aqui por eles, então você vê aqui que na Serra do Mar existem essas urbanizações, né, como na cidade de Cubatão, né. Então, aqui, você vê que aqui já sobe para Paranapiacaba, que é onde sobe o trem, né? Os trens sobem por aqui. Então, a gente percebe que existe aqui uma indústria muito antiga, né? Já foi a Cosipa e tal, e, e chega até aqui, né? E a cidade, né? Que vai aos poucos aí ocupando os territórios, né? Da Serra do Mar. E é sempre uma tensão muito grande, por exemplo, aqui, né? Esses bairros aqui, né? Pode ver que são bairros novos, né? Que vão invadindo aí a área de proteção ambiental, né? E aí a gente vê que sempre vão acontecendo novos loteamentos, né? E vão tentando abrir loteamentos, né? Então, empresas, né? Por exemplo, aqui, né? Empresas que vão.
sendo colocadas aqui, né? E deixa eu parar de compartilhar aqui. E esses povos Guarani, né, que vivem na Baixada Santista, eles são povos Guarani que a boa parte veio, né, da região sul e vindo ou do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, né, ou também do interior de São Paulo, né, principalmente ali na divisa do Mato Grosso do Sul, né, e são Guarani que vieram do Paraguai, né? Então eles já ocuparam isso num processo não é exatamente migratório, mas é de expansão, né? Existe um trabalho muito interessante que tem, inclusive, no Saiba Mais, que é o trabalho de um estudioso chamado, o sobrenome dele é Brochado, e ele escreveu uma tese muito interessante sobre a expansão tupi no Brasil, né? E ele fez todo o rastreamento do povo tupi, dos povos, né, de tronco tupi, e é possível você entender um pouco como que os povos tupi teriam saído ali da região central da Amazônia ou do sudeste, ou do sudoeste da Amazônia, ou da região sul, centro-sul da Amazônia, né, melhor dizendo, em direção ao litoral. E aí eles vão ocupando praticamente toda a faixa litorânea brasileira, e eles se adaptaram muito bem na área de serra, principalmente Mata Atlântica, né? E assim foram é, expandindo e deixando ali aldeias, né, estabelecidas. Mas isso é um processo muito longo, de dezenas, centenas de anos, né? Não é uma coisa assim rápida, um processo muito longo. E essas aldeias, né, que foram ficando pelo caminho, muitas delas acabaram se tornando em populações próprias, né, específicas ali, com seus regionalismos, seus costumes, suas culturas específicas, mesmo sendo do tronco tupi, né, mas se desenvolveram ali meio que de forma independente, formando então novos grupos de língua tupi do Brasil. Então, os Guarani, né, principalmente da Baixada Santista, eles são muito conhecidos pela produção de artesanatos, né, porque os povos indígenas, eles perceberam que existia um interesse, né, de populações não indígenas pela arte, pelo que os indígenas produziam, e muitos deles passaram a produzir artesanatos para venda e assim levantar recursos, né, para se manter, principalmente aqueles que estão nas áreas urbanas, né? E aí eu tenho alguns aqui, por exemplo, isso aqui é da aldeia, é, deixa eu ver aqui, da aldeia Paranapuã, tá? Então é uma coruja, né? É uma escultura de madeira muito muito comum nessas, né, entre os povos Guarani, né? Tem um outro aqui também que é uma onça, né? Uma onça. Então eles fazem a escultura, né? Aqui a madeira tinha uma falha, né? Mas são esculturas bem trabalhadas, né? E bonitas. Também eu tenho aqui alguns exemplares de cachimbos, né? Esses cachimbos, eles foram adquiridos na aldeia Paranapuã, mas a gente não sabe exatamente a origem exata deles, né?
mas é um cachimbo que foi utilizado, ele está sem a piteira, né? Que é aquele caninho, né? Que a pessoa coloca na boca e vai, então, fumando, né? Pitando, né? Como se diz. Então é feito de carvalho, então uma madeira pesada, inclusive, né? E muito bonito, né? Esse aqui foi invernizado para manter, mas dá para perceber o desgaste, né? Desgaste da peça por conta do uso, né? Aqui eu tenho outro cachimbo, que é um cachimbo cerimonial. Aqui, um cachimbo muito bonito, né? Ele não tem nenhuma iconografia, mas ele foi feito para uso, não foi feito para venda, né? Esse aqui dá para perceber também marcas de uso, muito uso, né? Aqui dá para perceber, então, a marca de uso. E aqui tem, cadê? Deixa eu ver se dá para pegar de novo aqui. Não dá para pegar de novo, né? Mas aqui nós temos, é, teve uma hora que deu para ver aqui, né? Aqui dá para ver lá dentro, né? A luz que bate aqui iluminando ali. É, então, esses aqui, esses cachimbos não foram feitos para venda, foram feitos para uso. Então, vejam que os que são feitos para uso, eles não têm tanto ornamento, né? Eles são mais simples e são feitos geralmente de materiais mais duráveis. Esse aqui é cerimonial, né? Esse eu consegui com o cacique Runildo da aldeia Paranapuã, por conta dos trabalhos que eu tenho feito com eles, né? E aí eu adquiri esse aqui. Então dá para ver como que é um cachimbo Guarani. E os cachimbos Guarani cerimoniais, eles são sempre assim, né? Que aí você segura, né? Assim ou assim, né? Geralmente assim, deixa eu ver se dá para ver. E aí a piteira vai aqui, que é aquele caninho, né? Geralmente feito de bambu. Então vem aqui e eles então fumam a, né, a sua, é, o seu fumo, né? Então, esse aqui são alguns exemplares, né, de arte guarani, é, no laboratório da Unimes, no LADIG. Nós temos um pequeno acervo, né, com várias cestarias, com várias esculturas e outros objetos, como machados, também outros cachimbos, né, parecidos com esse aqui, alguns mais novos, inclusive. Mas eu não tenho aqui exemplares das cestarias, né? Mas nós temos alunos que pesquisam isso, né? Temos um aluno, inclusive, que estudou as cestarias, os trançados, né, produzidos pelos Guarani da, da aldeia Paranapuã e apresentou no evento científico que teve na Unimes, nesses dias, que foi chamado de EPIC, né? Um evento que aconteceu aí no início da semana, e a apresentação dele foi na segunda-feira. Então, ele apresentou uma pesquisa muito interessante, né? E vai ser o TCC dele também, né? Então, vocês aí quiserem trabalhar com arqueologia indígena, com etnoarqueologia, que é uma arqueologia do presente, com populações indígenas atuais, eu tô à disposição de vocês, se vocês quiserem conversar sobre algum projeto. Vocês podem apresentar projetos de iniciação científica. Alguns projetos são escolhidos para receberem uma bolsa, né? Essa bolsa, no caso de cursos EAD, é um desconto na mensalidade, né? Que já ajuda, né, bastante. E a bolsa
dura 2 semestres, então dura um ano, né? Então, por um ano você tem esse abatimento nas mensalidades aí, né? Que já ajuda muito, né? E também você vai ter um projeto de iniciação científica, uma pesquisa de iniciação científica no seu nome. Você vai receber um certificado, né, por ter realizado a pesquisa, e a sua pesquisa vai estar lá, no seu currículo, e isso vai ser muito positivo para você. Então, eu estou à disposição se alguém se interessar em pesquisar temáticas indígenas. É só mandar uma mensagem para mim no chat, ok? E a gente vai se falando. Eu vou por aqui e a gente se vê na próxima web aula, ok? Então, até mais. Abraços.